Quero te fazer uma pergunta aqui bem direta, tá? Se você cobrasse hoje o dobro do que cobra, o seu cliente ideal, ele sairia correndo ou ele nem ia perceber a diferença? Se a resposta te incomodou, ótimo, porque hoje eu vou falar sobre o motivo real pelo qual alguns profissionais cobram 100, 60, 30 mil reais numa mentoria e o cliente assina sorrindo e outros com a mesma qualidade técnica ou até melhor vivem implorando por desconto para fechar contrato aí, ó, de 3 mil reais. Isso não é sorte, não é rede de contato. É um mecanismo de percepção que a maioria dos profissionais brilhantes nunca aprendeu a operar. Então, vem comigo que eu vou te mostrar exatamente onde que isso acontece. Tem um ponto aí que preço e valor não são a mesma coisa. Deixa eu separar aqui essas duas coisas que é o que todo mundo confunde. Preço é o número da proposta, valor é o que a pessoa sente que ela está levando. E aqui que está o problema. A maioria dos profissionais de alto nível, advogados, consultores, mentores, foi treinada tecnicamente e nunca foi treinada em como comunicar valor. Então, quando o cliente questiona o preço, o profissional entra em pânico e faz a única coisa que ele sabe fazer, que é o quê? Dar desconto. Por exemplo, eu atendi um fornecedor que tinha um produto tecnicamente impecável e vivia perdendo contrato para concorrente, olha, muito pior, só porque cobrava 10% a mais. Quando nós fomos ali entender o discurso comercial dele, a resposta ela ficou óbvia. Ele explicava o processo e o concorrente vendia o resultado. Ninguém compra processo. As pessoas compram o resultado que o processo entrega. Então, quando você briga por preço, você já perdeu a conversa mais importante que a de valor. Essa questão de guerra de preço, ela é um sintoma, ela não é o problema. Se você está nessa guerra, que é de preço constante, isso não é problema de mercado. Sabe o que que é? É problema de posicionamento. É a forma como você está se posicionando. Vamos lá, pensa em dois restaurantes na mesma rua. Provavelmente você aí na sua cidade, onde você mora, tem um exemplo assim. Em um preço é o prato de 40 reais, o outro preço, o prato é de 120 reais. O de 120, muita gente pode falar assim, ah, tá roubando. Não, ele não está roubando o cliente. Ele criou um ambiente inteiro, do talher ao atendimento, que faz o cliente sentir que aquilo vale o preço antes mesmo dele provar a comida. Agora, o de 40 reais, ele está competindo por volume, porque é a única arma que ele tem. E ninguém, gente, ninguém força o cliente a pagar 120. O ambiente, ele vai convencer ali antes do produto. O seu negócio é a mesma coisa. Se cada ponto de contato, o seu LinkedIn, a sua proposta, a forma como você fala o preço aí em uma conversa, se isso não estiver alinhado com o padrão que você quer cobrar, o cliente sente a incoerência, mesmo sem ele saber dizer qual é esta incoerência. O cliente de alto ticket, ele não procura desconto, ele procura certeza. E aqui vai uma coisa que fura a bolha do discurso comum, tá? O cliente de alto ticket, ele não está procurando o preço mais baixo. Ele está procurando o menor risco de errar na sua escolha. Quando um sócio de escritório com faturamento aí de 1 milhão decide investir 100, 60, 30 mil reais em uma mentoria, ele não está fazendo conta de quanto isso custa por mês. Ele está fazendo conta de quanto custa continuar do jeito que ele está. E eu tenho até um exemplo aqui. Numa negociação recente com um cliente, o head de RH me questionou o preço da proposta. Em vez de justificar o preço item por item, a resposta foi simples. Né? O que custa mais para vocês? Investir nisso ou manter esse gargalo de liderança aí rodando por mais 1 ano, 2 anos? E aí é onde a conversa ela muda de direção, porque quando você desloca o foco do preço do serviço para o custo da inação, o cliente para de comparar você com o concorrente e passa a comparar com o próprio prejuízo de continuar parado.
Então, você precisa acreditar no seu próprio preço antes mesmo do cliente. E essa é a última peça e talvez a mais importante. Se você hesita ao falar o seu preço, ao falar o preço do contrato, o cliente ele sente isso antes de você terminar a frase. Infelizmente, deixa eu te contar, não vai ter script que resolva essa insegurança. O cliente tem um radar aí, olha, é como se fosse, né, a anteninha bem ligada para incongruência. Ele percebe quando o profissional está mais preocupado em não perder a venda do que em confirmar que aquele é o investimento certo para quem está do outro lado. É como aquele vendedor de relógio de luxo, sabe? Na hora de falar o preço, baixa o tom de voz e já emenda, dá para parcelar. Comparado com um vendedor que fala o preço olhando nos olhos da pessoa, sem pressa nenhuma, porque sabe exatamente o motivo daquele número existir. O segundo vende, olha, muito mais, com certeza, sempre. A segurança de preço não vem de discurso decorado, ela vem de você ter absoluta certeza da transformação real que a sua entrega gera, com estrutura, com constância, com método, e não sorte ou aí um esforço isolado. Então, vamos voltar aí na pergunta do começo. Se você dobrasse o seu preço hoje, o seu cliente, ele sairia correndo ou nem notaria? Que eu estou falando do seu cliente ideal, tá? Se a resposta ainda te incomoda, o trabalho não é ajustar a planilha de preço. É você ajustar aí a percepção de valor que vem antes dessa planilha aí existir. Talvez você até construiu ela aí com 10 mãos, né? Mas você precisa aí ajustar essa percepção de valor. Então, deixe aqui nos comentários qual foi a última vez que você deu desconto só para fechar um contrato, mesmo sabendo que o serviço ele valia muito mais. Eu quero ler a sua história. E se esse vídeo fez você repensar aí um pouco o seu posicionamento comercial, segue o canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago aqui conteúdos como esse. E eu te vejo no próximo vídeo.